No fim de 2017, muitos de vocês devem se recordar que Dolph Ziggler resolveu abandonar o título americano. O mesmo conquistou, mas segundo ele, o universo WWE não merecia ter ele como campeão. O universo WWE não o merecia porque o universo WWE nunca o valorizou de verdade. Então ele simplesmente abandonou o título americano naquela noite, 2 dias depois de ter conquistado aquele título. Foi um momento bem marcante, mas foi um dos que já abandonou o seu título na WWE. Roman Reigns também já teve que abandonar um título na WWE, no caso o título Universal. Só que o caso dele foi um pouco mais grave, né? O mesmo anunciou que estava tendo um problema, uma doença de leucemia. E para que ela voltasse à remissão, ele teria que passar por um tratamento e teve então que abandonar os shows da WWE e consequentemente também deixar seu título universal, que na época ele tinha conquistado fazia cerca de um mês, mais um pouco de um mês, então ele teve que abandonar o título universal por conta disso. Isso foi em outubro, se não me engano, de 2018, então é outro que também teve que infelizmente abandonar seu título. Vocês devem se recordar que em 2017 Naomi finalmente havia conquistado o título feminino da WWE ali, Naomi finalmente era campeã, e aí então a mesma teve que abandonar também seu título feminino ali do SmackDown porque acabou sofrendo uma lesão. Ela sofreu uma lesão, o gerente geral Daniel Bryan disse que ela precisava defender o título até o fim do mês, como ela não tinha condições, ela teria que entregar o título para ele, então ele meio que teve que ali tirar o título da Naomi, e a Naomi teve que abandonar o cinturão. A história legal é que ela voltou a tempo depois para WrestleMania, e lá na cidade natal dela ela recuperou o título, então foi bem emocionante isso, mas ela ali então também conseguiu conquistar 2 vezes o título feminino, Naomi, ela que ficou anos e anos ali para ganhar um, e aí quando ganhou aconteceu isso, ficou bem triste a situação, mas ela felizmente depois conseguiu recuperar, então meio que não ficou tão ruim assim para ela, que ficou tristinha na hora, mas depois ficou emocionada de ter recuperado aquele título que ela teve que abandonar em 2017. E aí nós temos os casos do Daniel Bryan, né? O Daniel Bryan esteve envolvido ali com a Naomi, né? Ele ficou também um tanto triste por ela, porque ele sabe muito bem como é isso, né? Ele na WrestleMania 30 tinha tido aquele grande momento dele, ganhando os títulos mundiais, só que aí então rola de ele ter que abandonar o cinturão porque ele acaba tendo uma lesão, né? A Stephanie McMahon ali obriga ele a abandonar o título mundial para recuperar daquela sua lesão, e ele então abandona o título fica vago, ele teve que deixar o título mundial, e não foi a única vez, né? Ele também teve que deixar o título intercontinental. Um ano depois ele retorna, vai disputar o título intercontinental na WrestleMania 31, ganha o título intercontinental na WrestleMania 31, mas aí também dá ali nem um mês direito, ele se lesiona e tem que abandonar o cinturão, tem que também ali deixar o título intercontinental, e aí então meio que ele teve que entregar novamente mais um cinturão, 2 cinturões ali em 2 anos, foi bem chato pro Daniel Bryan, mas é outro que também teve que abandonar um título na WWE, dessa vez por causa de lesões. Também por causa de lesões, o Finn Balor já teve que abandonar o título Universal. Ele foi o primeiro campeão universal da história, ganhou no SummerSlam de 2016, vencendo o Seth Rollins, mas naquela mesma luta ele lesionou ali também o ombro dele, e aí por conta disso ali ele teve que no dia seguinte já abandonar o título universal da WWE, teve que deixar o título universal da empresa, porque ele acabou se lesionando e por causa dessa lesão aí não dava para ele continuar, demorou até para retornar o Finn Balor, né? Então meio que é outro que também aí teve que deixar o título universal depois de apenas ali um dia de reinado, podemos dizer assim. Foi bem triste para ele, mas fazer o que? Teve que abandonar. E o próprio Seth Rollins já passou por isso, né? O Seth Rollins teve um incrível ano em 2015, ganhando o título mundial na WrestleMania e tal, e teve um reinado bastante longo ali, com uma diversidade de desafiantes, até que um pouquinho antes do Survivor Series, quando ele iria enfrentar o Roman Reigns, e muitos esperavam que ele perderia o título mundial para o Roman Reigns, meio que ele se lesionou numa live event, lesionou feio o joelho, e aí teve que ficar ali um tempo fora se recuperando, e teve que abandonar, claro, o título mundial também da WWE, que ficou vago, né? Então meio ali que o Seth Rollins se prejudicou, né? Se prejudicou ali
justo talvez no finalzinho do reinado dele, e aí ficou até fora da WrestleMania seguinte e tal, enfim, teve que abandonar o título mundial, nem sequer apareceu para se despedir, né, do título, porque foi triste, foi muito triste para ele ter um reinado tão longo daquele e ter que abandonar o título ali da forma que teve que abandonar, simplesmente por causa de uma lesão no joelho em uma live event, né, por cima. Foi bem triste essa situação. Aconteceu a mesma coisa com o Wade Barrett, né? Em 2014 ele tinha o título intercontinental da WWE também, mas aí vocês devem se lembrar que ele teve que abandonar esse cinturão aí por causa de uma lesão que sofreu também. E aí depois o título lá foi ter que ser defendido, uma batalha royal, tal, o Miz venceu, depois entrou em rivalidade com o Dolph Ziggler, enfim. E é engraçado, né? Quando ele ia ter push, ele acabou sofrendo essa lesão. O Wade Barrett ele tem esses azares assim. Sempre quando parece que vai ter um push, ele acaba lesionando e prejudicando um pouco a carreira dele. Mas é outro que também teve que abandonar um título. E também pelo fato de lesões. Geralmente é sempre por causa de lesões que ocorrem esses abandonos de cinturões, né? Infelizmente isso acontece várias vezes. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!